Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisas de Colecionador. Quero trazer para vocês aqui uma pequena resenha, uma pequena análise, uma humilde análise a respeito de um filme que eu acho absolutamente antológico e faz parte daquela série de vídeos curtos que eu apresentei, continuo apresentando, de satisfação garantida, que são filmes que já foram julgados pela história e continuam sendo excelentes, tá? E aí são os que eu chamo de filmes consolidados, tá? A história já passou, o tempo passou, a gente revê o filme e o filme continua sendo muito, muito bom. Inclusive, eu estou revendo alguns grandes filmes que eu tenho na minha coleção para indicar para vocês, porque muita gente, mesmo da minha idade ou um pouco mais novo que eu, às vezes deixou passar esse filme, não percebeu, não deu atenção e ficou por lá, tá lá nos streams à disposição. E principalmente a galera que eu quero falar, a galera que eu tento atingir, que é a galera na faixa dos seus 20 anos, tal, que frequentemente não foi apresentada a esses filmes, tá? Eu acho muito importante que as gerações mais velhas se deem ao trabalho de apresentar para a galera mais nova filmes antigos que são muito, mas muito melhores do que os filmes que estão sendo produzidos atualmente, tá? Nós temos uma enxurrada de filmes horrorosos sendo produzidos a partir de 2010, mais ou menos, tá? Tem coisa boa? Tem coisa boa, é claro, mas é muito mais difícil você pensar um filme bom a partir de 2010 e as produções aumentaram de número absurdamente. Hoje em dia, qualquer um está produzindo filme aí baratinho, com uma câmera na mão, umas coisas bem toscas, bem ruins mesmo. Mas, deixando a embromação de lado, o filme que eu quero falar para vocês aqui é Tombstone. Tombstone é um filme absolutamente sensacional, muito bom mesmo. É um filme de 1993, gente. 93. Tem mais de 30 anos esse filme. É um filme muito bom. O elenco, começar falando pelo elenco logo. Kurt Russell, que é um ator emblemático, muito forte no final dos anos 80, nos anos 90. Val Kilmer, que aliás nos deixou há pouco tempo, faleceu o Val Kilmer, também um ator emblemático, que chegou a fazer inclusive Batman. Não foi muito feliz que é o filme que ele fez do Batman, aquele famoso Batman e Robin, era um filme bem ruinzinho. Mas o ator não tem nada a ver com isso, é um grande ator, era, infelizmente, um grande ator. Então, tem pelo menos aqui dois atores de muito peso, muito peso. Mas além dele, ainda tem o Sam Elliott, tem o Sam Elliott, vou tentar lembrar o nome, não lembrei, o Bill Paxton, quero lembrar o nome do Bill Paxton. O Bill Paxton, tem o Billy Zane, tem muita gente, Michael Hooker, a Dana Delaney, que faz a mocinha da história, também é uma atriz assim excelente, estava na melhor fase dela, muito bonita, muito carismática, o filme é sensacional. Bom, aí vamos falar um pouquinho agora da história. Tombstone é um grande clássico, inclusive até da história do Oeste americano, da conquista do Oeste americano. É o famoso Western, né? Western em inglês, que no Brasil foi apelidado de Faroeste, que não deixa de ser um pouco em inglês, né? Far West, né? Far West é o oeste distante, o Far West. Ou então, mais conhecido popularmente pelas gerações mais antigas, como o filme de Bang Bang, né? Filme de Bang Bang Bang, de armas, né? E tenho que confessar para vocês de cara, não sou fã de Bang Bang, não sou fã de western, de faroeste, não sou. Por isso é que eu acho que quando eu indico determinados estilos de filme, determinados tipos de filme, o meu julgamento pode ter um peso um pouco maior. Quando eu, por exemplo, aponto uma comédia, quando eu aponto um drama, um romance ou um western. Por quê? Porque eu não sou fã. Então, quando eu aprecio, quando eu indico para vocês, eu garanto para vocês que vocês vão gostar, tá? E é um filme, logicamente não é um filme para criança, claro que não, porque tem uma boa dose de violência, então para criança não é. Mas a partir dos seus 12, 13 anos, você já vai começar a apreciar esse filme aqui. Como eu estava dizendo, é um filme que conta um pouquinho da história dos Estados Unidos.
Logicamente, é uma ficção, não é um retrato histórico, não é uma biografia, não é nada disso, mas é baseado num fato que realmente aconteceu, que ficou muito famoso. Quando um famoso xerife do oeste americano, considerado um cara muito correto, muito honesto, que era White Earp. White Earp é uma figura emblemática da conquista do oeste americano e ele existiu. Aliás, diversos personagens que aparecem nesse filme e em outros filmes também de faroeste são personagens reais. Logicamente, na ficção, levemente fantasiados, um pouco mais, né, com as cores um pouco mais alteradas, mas ainda assim dentro da história, personagem da história. E esse momento, o Tombstone, tanto é que o filme não é a biografia do White Earp. Existe um filme que pretende ser a biografia do White Earp. Aliás, se eu não me engano, ele se chama White Earp mesmo. Que é até com Kevin Costner, se eu não me engano. Esse aqui não. Esse daqui conta um momento muito emblemático da passagem do White Earp pelo oeste americano, né, muito dentro da conquista do oeste americano, em que ele já tinha se aposentado. Ele tinha sido xerife, tinha sido um policial, né, digamos assim, no Kansas. Agora vou lembrar algum detalhe mais bom, no Kansas ele foi um xerife e fez um trabalho excepcional, praticamente sem matar ninguém. A fama dele era ser um policial altamente correto, muito íntegro, então ele fez um trabalho bem e se aposentou e foi encontrar com os dois irmãos dele, que viviam mais para o oeste ainda, e foram chegar a Tombstone. Em Tombstone, que era uma cidade que estava mais ou menos começando, os três chegaram lá com o intuito de construir família, todos três casados, com as três esposas, tal, e eles chegam ali para então tentar enriquecer, tentar ganhar dinheiro, tentar construir alguma coisa e construir família e ter filhos, aquela coisa toda. Então, basicamente, esse é o ponto de partida da história, digamos assim, né? Ele e os dois irmãos, o Kurt Russell, que faz o White Earp, os dois irmãos dele quem faz o Morgan é o Bill Paxton, e quem faz o irmão mais velho, que é o Virgil, se não me engano o nome dele, é o Sam Elliott, dois grandes atores também. Aliás, é um elenco assim estelar, tá, gente? Para quem conhece um pouco do cinema lá dos anos 80, dos anos 90, vai saber que eu estou falando de atores muito importantes na época e muito carismáticos. Eu sempre digo isso, né, gente? Não basta o ator ter talento. O talento é fundamental, é indispensável. Mas se ele tiver carisma, e ele se torna um ator muito marcante, que eu sempre cito o caso mais recente e mais emblemático, que é o Robert Downey Jr., né? Robert Downey Jr., que fez o Tony Stark, o Homem de Ferro, que é um dos atores assim que é um bom ator, é um excelente ator, mas ele tem um carisma que, né, extrapola ele mesmo, né? E aqui você vai ter alguns atores nesse nível também, que é o caso do Kurt Russell, o caso do Val Kilmer. E o filme, além disso, atrai para ele alguns outros personagens muito importantes do universo do oeste americano, da conquista do oeste americano. Um deles é o Doc Holliday. O Doc Holliday, que era um pistoleiro absolutamente impecável, era um excelente atirador, né? O oeste americano construiu alguns personagens muito baseados na capacidade de atirar. Os grandes atiradores eram, né, muito reverenciados, eram verdadeiros heróis, né? Às vezes um pouco questionáveis, porque, né, nem sempre tinham a moral mais correta do mundo, mas sempre reverenciados pela capacidade do tiro. Um caso é o caso do Wild Bill. O Wild Bill foi um grande atirador, um personagem também do oeste americano, um pouco anterior ao White Earp. E na época do White Earp você tinha o Doc Holliday, que no caso do filme é vivido pelo Val Kilmer, excelente trabalho, maravilhoso, fazendo um pistoleiro já meio que no fim de carreira, viciadíssimo em álcool e cigarro, né? Cigarro, maravilhoso, vivido pelo Val Kilmer, muito bem mesmo. E também um que é o Johnny Ringo, o famoso Ringo, né? O Ringo é um personagem muito famoso do oeste americano. E quem faz o Johnny Ringo é o
Eu vou achar aqui o nome dele, que eu esqueci agora aqui. Michael Biehn. O Michael Biehn, que é outro ator que eu considero muito emblemático e está maravilhoso no papel do Johnny Ringo, que seria um pistoleiro muito culto, muito intelectual, um leitor compulsivo, um cara que citava personagens famosos, momentos da história e tal. Aliás, um grande rival do outro grande pistoleiro, que é o Doc Holliday. Então, na história, você além de ter White Earp, que é uma figura emblemática do oeste americano, você ainda tem o Doc Holliday e tem o Johnny Ringo, o Ringo, né? Que eram os dois grandes pistoleiros da época e que vão acabar tendo um confronto definitivo no final do filme. O filme é muito empolgante, o filme tem várias reviravoltas assim muito legais. É um filme muito dramático, que tem personagens muito bem construídos, que faz você se sentir muito dentro da história, né? Você acaba se identificando com um, com o outro, tal. Interpretações absolutamente impecáveis, uma direção do André Vajda, muito Vajna, acho que é Vajna, do Andrew Vajna, e é impecável a direção dele. A produção do filme é super caprichosa, todo produção do elenco, vestuários, trilha sonora, é tudo muito caprichoso. E é um filme que mesmo na época, quando passou, em 93, não fez um grande sucesso. Não foi. Ele disputou até com outros filmes foi uma tendência. Essas coisas que acontecem, né? Uma tendência naqueles 2, 3 anos ali, saiu uma série de filmes de western. Inclusive, mais ou menos na mesma época, saiu o White Earp, do Kevin Costner. E saiu também o Wild Bill. Saiu assim uma meia dúzia de filmes, todos sobre o West, e o Tombstone ficou um pouco de lado. E, na verdade, o Tombstone, dessa leva de western que foi lançada lá, mais ou menos 1993, início dos anos 90, ele é o melhor, ele é o que acabou ficando para a história. É um filme mais enxuto, mais bem amarrado, não tem muita perda de tempo, tá? Tem um drama muito forte, tem um romance muito forte, muito bem interpretado pelo Kurt Russell e pela Dana Delany, né? Aliás, a Dana Delany, vocês vão reconhecer ela porque ela fez muitas séries mais novas, né? Ela, logicamente, mais velha, em séries mais novas, inclusive dessas séries aí médicas, né? De plantão médico, essas coisas aí, de ER, essas coisas aí, ela fez algo. Então, ela é uma atriz bem conhecida até de uma galera mais nova, tá? É um filme que eu garanto para vocês que vocês vão gostar muito. Tem um final bem surpreendente, bem interessante, tá? Além de ser um filme com muita ação, né? Com certeza, né? A ação faz parte desse tipo de filme. Um western sem ação não é um western. Então, mais uma vez, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Os grandes filmes, os melhores filmes, eles não cabem numa caixinha. Eles não podem ter apenas um rótulo. É lógico que você rotula para simplificar na hora de fazer uma qualificação. Então, Tombstone é western. Não, é muito mais do que o western. É drama, é aventura, é ação, é romance, tá? Tem tudo isso no filme. Tem até uma dosezinha boa de humor, logicamente, que é um humor, né, suave, discreto, porque não cabe muito humor, não. Mas tem alguns momentos, algumas passagens que tem uma abordagem muito legal, muito bem humorada. Você gosta dos personagens, que negócio. Os grandes filmes, você gosta dos personagens, você se apaixona por eles e aí eles se tornam realmente inesquecíveis, tá? Eu não tenho a menor dúvida que você vai adorar esse filme. É um filme fácil de você encontrar nos seus streamings ou na sua IPTV, né? Se você tem IPTV, você tem todos esses filmes à disposição. Então fica mais essa dica aí do canal Coisa de Colecionador para vocês. Lembrando sempre, gente, se inscreve no canal. Se você chegou até aqui, bota o gostei. Não gostei, faz parte da brincadeira. E deixa aquele hype pra gente. O hype hoje em dia é mais importante ainda do que o curtiu ou não curtiu. Tá bom? E se você já assistiu o filme, coloca no comentário o que você achou de Tombstone. Não é um filme sensacional? Até a próxima.